Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse nosso encontro Reflexões à Luz Espiritismo, aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Agradecemos aqui a tua participação pelas redes sociais do MAP, pelo Face, YouTube, Instagram. Deixe aqui a sua contribuição, a sua colaboração, compartilhe esses conteúdos. Nós estamos dando sequência ao nosso tema central, transtorno mental e obsessão. Entrando agora, dando continuidade, no eixo ser humano segundo o Espiritismo, conversando sobre o corpo espiritual, o perispírito, e hoje nós estamos aqui dando essa continuidade com a nossa querida Laís Bertotti, psiquiatra, homeopata, voluntária do MAP, dando continuidade a essa série de encontros. Hoje nós estamos aqui fazendo o nosso 7º encontro sobre essa temática tão importante. Então, Laís, mais uma vez retomamos aqui os nossos encontros, nesse tema tão interessante, tão instigante, necessário, e agora sob a ótica da doutrina espírita. Isso. Saudações a todos e é uma alegria estar com vocês. Então vamos lá. Hoje nós vamos estar abordando sobre o duplo etérico, é isso? Isso, duplo etérico. Isso, e energia vital ou fluido vital, que é a mesma coisa, Então, a gente falou no encontro anterior que existia uma especialização do perispírito, que é exatamente o duplo etérico. O duplo etérico é uma malha de matéria etérica, é uma matéria ainda física, tá? Mas é uma matéria física muito sutil que a gente não consegue perceber. Porque ela é nos níveis, ela ainda não é a matéria do mundo espiritual, mas as moléculas, vamos dizer assim, os átomos estão tão separadinhos que a gente não consegue vê-los, mas existe uma ligação entre eles e eles formam uma rede. Nessa rede que eles formam, e sempre guiado pela nossa consciência, é a mente que constrói isso, a mente encarnada, que vai encarnar, que constrói isso, junto com a mente da mãe. Olha que interessante. Esse duplo etérico é formado pelos dois, tanto pelo espírito que está encarnando, quanto pela mãe, que está ali presente. E é uma rede, então, bem diminuta, bem fina, onde as moléculas da matéria física, os átomos da matéria física vão se agrupar para formar a forma que a gente conhece, dando essa forma no corpo, formando as células, formando os tecidos, formando os órgãos e formando toda essa estrutura como nós a conhecemos. Esse é o duplo etérico. Claro que, sendo assim, formando o corpo físico, quando a gente morre, ele se dissolve, junto com o corpo físico. Ele vai se desagregando e o corpo físico vai se soltando. A gente já ouviu falar de pessoas que são exumadas, pessoas cadáveres que são exumadas e que mantêm, 7 anos depois, mantêm a forma. Como que é isso? É porque o duplo etérico deles ainda não se dissolveu. Quando se dissolve o duplo etérico, naturalmente se desagrega toda a matéria física, a forma física é desagregada. Não é interessante isso? Muito interessante. Enquanto isso não acontece, se mantém a forma. Mas olha que coisa interessante também, Bira. Lembra que no Espiritismo se fala desse cordão de prata, quando o espírito, com letra maiúscula, individualizado, sai para passear, por exemplo, durante um sono, nos sonhos, a gente sai do corpo, O que acontece? Ele leva o chamado cordão de prata, que é formado por essa matéria, por esse duplo etérico que liga o espírito ao corpo denso, físico. Então, ele é uma especialização do perispírito, formado pela matéria própria do mundo em que a gente está habitando naquele momento. E o que vem a ser, então,
o que vem a ser energia vital. A energia vital é essa energia que nós recebemos do Sol, que vivifica toda a vida, não somos só nós que recebemos, tudo que tem vida recebe essa energia para continuar vivendo, né? Para continuar com vida, com vitalidade. Então, quando, por exemplo, e olha que interessante, em dias nublados ou em regiões que o sol aparece pouco, você já ouviu falar que as pessoas são mais tristes ou são mais propensas à depressão? Exatamente por isso, né? Exatamente por isso, porque essa vitalidade trazida pelo sol, ela é menor. Então, a gente absorve menos. E absorve através do quê? A gente absorve através dos alimentos, do ar que a gente respira, mas também de algumas regiões desse duplo etérico, chamado chakras, que são aberturas e que unem o nosso mundo físico, né, o nosso corpo físico, ao perispírito, ao mundo espiritual, né? Então são aberturas, são chakras, são rodas que giram e que funcionam também como filtros de energia. Energias pesadas, por exemplo, se a gente está bem, se a gente está em harmonia, as energias pesadas não conseguem entrar no nosso corpo. Por quê? Porque as rodas, esse campo do duplo etérico está funcionando adequadamente. Quando ele está bloqueado, por exemplo, e algumas coisas, por exemplo, algumas bebidas ou tóxicos, cigarro, enfim, algumas substâncias assim, mesmo na alimentação não muito boa, elas podem bloquear ou endurecer essa rede muito fina do corpo do duplo etérico. Então, por exemplo, o cigarro, ele endurece essa rede, tornando a pessoa menos sensível ao outro, mas, de modo geral, mais egoísta. Por quê? Porque está endurecida, ele não entra em contato com o outro com facilidade. E, por exemplo, a bebida, o álcool, ele afrouxa isso. Então, por isso é que as pessoas que bebem demais, eles começam a ter alucinações de bicho, porque essa rede está esgarçada, é ela que nos protege do mundo astral, né? Ela mantém uma rigidez da nossa percepção do mundo, né? Quando ela está estragada, quando ela está deteriorada, essa percepção fica meio ou dura demais ou frouxa demais. Agora, Laís, duplo etérico, né? Todo ser vivo tem? Todo ser vivo tem. Por quê? Todo ser vivo tem uma estrutura que o mantém a sua forma. Não fosse o duplo etérico, essa forma desfaz. Olha que interessante. Você já ouviu falar dos membros fantasmas? Pessoas, né? Pessoas que perdem, por exemplo, o braço, mas que continuam sentindo, por exemplo, calor, frio, nesse membro que não existe mais. É chamado de membro fantasma. Por que acontece isso? Porque o duplo etérico continua, apesar do corpo físico não estar mais ali. Da estrutura física não estar, mas o duplo etérico continua. Agora, lembra, André Luiz fala de um personagem que na vida seguinte nasceu, aliás, na própria, ele alcoolizado agrediu e matou a mãe. Lembra disso? O que aconteceu? Imediatamente, a mente dele, quando ele descobriu o que ele tinha feito, porque ele estava alcoolizado e não percebeu, mas logo que ele viu aquilo, a mente dele, pela culpa, tirou a energia do braço dele. Então, o braço secou. Olha que interessante. Por quê? Porque o fluxo da energia vital não conseguia mais andar pelo duplo etérico. Bloqueou aquilo.
E com isso, o braço ficou o braço físico, mas sem vitalidade nenhuma, sem vida. O duplo etérico é que dá a vida ao corpo, e a energia vital é que mantém a vitalidade, as funções e a vivacidade do corpo. Sem ela, a gente morre. São conceitos muito, né, enriquecedores para a gente entender essa dinâmica toda que nós estamos trazendo aqui nesse eixo, o ser humano segundo o Espiritismo. E, Laís, as fotografias Kirlian, né, por volta de 1930, né, elas comprovaram essa questão do duplo etérico? Comprovaram. Você lembra daquelas folhas que eles colocam? Isso. Tem, não é? E que tem o limite da folha, que é aquela energia brilhante bem perto da folha. Aquilo ali é o duplo etérico. Depois ela irradia, que é o perispírito, vamos dizer assim. Ela irradia um pouco. Se você olhar bem, Bira, num fundo branco, a gente consegue, se a gente olhar desfocado, a gente consegue ver em torno da pessoa um campo assim bem perto, clarinho, uma cor clara quando a pessoa está bem, né? Por exemplo, eu estou vendo o seu, está clarinho. Então, bem perto do corpo da pessoa, você tem uma camadinha assim branquinha. Não é ilusão de ótica, é o duplo etérico. Agora, Laís, nós estamos chegando aqui já no finalzinho desse nosso bloco. Eu acho que você está suscitando aí uma questão da gente conversar. E a aura, como é que se explica isso nessa ligação? Pois é, a aura é exatamente a soma de todos esses campos que constituem o perispírito. Então, primeiro a gente vê bem juntinho do corpo a aura, o perispírito, que pode mudar de cor dependendo da saúde ou não da gente. Depois a gente tem uma camada um pouquinho maior, que é a aura da saúde, né? Geralmente de uma tonalidade esverdeada. E depois a gente tem os outros campos, né? Que é o campo mental, o emocional, o mental e o espiritual. A aura é constituída por todos esses campos do perispírito. As vai ser a nossa identidade, né? E dão a nossa identidade. Migração. A gente está já encerrando esse bloco aqui. Para quem chegou agora, quem está nos acompanhando, nós estamos aqui nessa série sobre o transtorno mental e obsessão com a psiquiatra Laís Bertoche. E nós estamos hoje dando continuidade a uma série de encontros que já fizemos. Estamos hoje no sétimo encontro. E você pode ver os conteúdos anteriores que se encontram, vamos encontrar lá nas páginas do MAP, no Instagram, no Face, no YouTube também. Então, Laís, estamos deixando aqui a nossa continuidade do nosso encontro para a próxima quinta-feira, às 20 horas, que estaremos dando continuidade a essa temática tão importante, tão significativa. Deixamos aqui o seu até logo e deixamos aqui também nosso agradecimento por toda essa vivência que estamos tendo aqui com você. Obrigada. Muita paz, paz e luz, paz e bem. Então, até a próxima quinta-feira, às 20 horas, aqui pelo MAP.